Muito antes de Roma dominar o Ocidente ou os britânicos espalharem seu poder pelos mares, o mundo já havia testemunhado o nascimento de um império verdadeiramente grandioso, o Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C., foi o primeiro a unir vastos territórios sob um governo central organizado, criando uma das estruturas políticas mais impressionantes da antiguidade. Sua expansão foi rápida e estratégica. Em pouco tempo dominou regiões que hoje correspondem ao Irã, Iraque, Egito, Turquia, partes da Índia e da Ásia Central. Chegou a cobrir cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o tornava, na época, o maior império do mundo até então. Mas o que tornava os persas tão poderosos não eram só o seu tamanho no território, era a forma como eles governavam. Ciro, o Grande, ficou conhecido por sua política de tolerância religiosa e respeito às culturas locais. Em vez de destruir tradições, ele as preservava. Um exemplo famoso foi a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, o que lhe rendeu respeito até mesmo fora do império. Dário I, seu sucessor, levou essa estrutura a outro nível. Dividiu o império em províncias, cada uma comandada por um governador. Para evitar abusos de poder, criou um sistema de espionagem conhecidos como olhos e ouvidos do rei, que monitorava cada região. Também construiu uma rede de estradas, sendo a mais famosa a Estrada Real Persa, que conectava cidades a milhares de quilômetros à distância, facilitando o comércio, comunicação e mobilização do exército. A capital, Persépolis, simbolizava o poder e a sofisticação persa, com sua arquitetura monumental e mosaicos detalhados. Apesar de ter sido destruído por Alexandre o Grande, o império deixou um legado duradouro, a ideia de um estado baseado em organização, respeito à diversidade e à eficiência administrativa. Mais do que um império de espadas, foi um império de ideias. Durante mais de 2 milênios, a China foi governada por dinastias que se sucederam com glórias e quedas, mas entre todas foi a dinastia Qin, fundada pelos Manchus no século XVII, que levou o Império Chinês à sua maior extensão territorial, alcançando cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, e marcando o auge de uma das civilizações mais antigas e resilientes da história. O que diferenciava a China de outros impérios não era apenas o tamanho, mas a continuidade de sua cultura, língua e instituições ao longo do tempo. Mesmo sob novas dinastias, o país manteve valores, práticas enraizadas no confucionismo, como o respeito à hierarquia, à família e à ordem social. Esse pensamento guiava não só a vida das pessoas, mas também o próprio governo. A base da força do império estava em sua estrutura administrativa altamente sofisticada. Através dos exames imperiais, jovens de diferentes regiões podiam ascender à burocracia estatal apenas com base no mérito. Era um sistema que, mesmo rígido, permitia alguma mobilidade social, algo raro na maioria dos impérios antigos. Durante a dinastia Qin, a China consolidou seu poder interno e ampliou sua fronteira para regiões como o Tibete e a Mongólia. A administração era feita com uma mistura de controle central e tolerância, o que ajudava a manter a estabilidade em um território tão vasto e diverso. Culturalmente, a era Qin foi marcada por um florescimento artístico e intelectual, com avanços na pintura, literatura e na impressão de livros. Ao mesmo tempo, o império manteve uma forte identidade chinesa. Apesar de sua grandeza, o império enfrentaria crises internas e pressões externas, principalmente com a chegada das potências europeias no século XIX. Ainda assim, seu legado permanece. A língua escrita, a filosofia, os costumes milenares e a ideia de um Estado centralizado e duradouro que sobrevive até hoje na China moderna. Imagine um império que começou como uma pequena cidade às margens do rio Tibre e séculos depois dominava quase toda a Europa, partes da África e do Oriente Médio. Esse foi o Império Romano, que alcançou seu auge por volta de 117 d.C., sob o comando do imperador Trajano, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. O segredo do sucesso romano estava em sua capacidade de adaptação e organização. Sua força não vinha apenas de exércitos bem treinados, mas da forma como integravam os povos conquistados. Em vez de apenas dominar, Roma oferecia cidadania, proteção e infraestrutura, em troca de lealdade e tributos. Era uma troca estratégica que tornava o império mais estável. As famosas estradas romanas, que conectavam todos os cantos do território, foram essenciais. Elas permitiam deslocamento rápido de tropas, circulação de mercadoria e comunicação eficiente. Algumas dessas vias ainda existem hoje, mostrando a engenharia de ponta daquela época. Outro ponto-chave era o direito romano.
As leis criadas em Roma se espalharam pelo império e moldaram a forma como muitos países ainda pensam a justiça. O princípio de que todos são iguais perante a lei e de que se deve provar a culpa de alguém são heranças diretas do Império Romano. Além disso, anfiteatros, aquedutos, templos e colunas foram erguidos para mostrar sua força, mas também para servir ao povo. O Coliseu, por exemplo, não era só um lugar de espetáculos, mas também uma forma de manter o povo entretido e satisfeito. O legado romano é imenso. A língua latina, base do português, espanhol e italiano, nasceu ali. O cristianismo, que surgiria na periferia do império, seria mais tarde adotado como a religião oficial, e a ideia do império centralizado e unificado serviria de modelo para reinos e nações nos séculos seguintes. Roma caiu no Ocidente no ano de 476, mas nunca desapareceu completamente. Sua sombra ainda paira sobre o mundo moderno, na política e no direito, na cultura e até na forma como construímos as cidades. Quando o Império Romano no Ocidente caiu em 476 d.C., muitos acreditavam que Roma havia desaparecido, mas no Oriente ela ainda respirava sob um novo nome, Império Bizantino. Com a capital em Constantinopla, esse império durou quase 1000 anos, até 1453, mantendo vivo o legado romano em meio a transformações profundas. O Império Bizantino era, oficialmente, o Império Romano no Oriente. Seus imperadores se chamavam Césares. A sua língua oficial no início era o latim. Com o tempo, porém, a cultura grega se tornou dominante e o grego virou um idioma principal. Essa mistura entre mundo romano e o mundo grego tornou o Bizâncio único, uma ponte entre Ocidente e Oriente. Seu auge aconteceu no governo de Justiniano I, no século VI. Ele tentou restaurar o antigo Império Romano, reconquistando partes da Itália, norte da África e Espanha, mas seu legado mais duradouro foi o Corpus Julius Civilis, um código antigo de leis que influenciaria o direito europeu por séculos. Bizâncio também se destacou por sua resiliência. Mesmo cercado por inimigos, persas, árabes, cruzados e por fim os turcos, o império sobreviveu, em partes graças à sua diplomacia afiada, exército disciplinado e localização estratégica. Constantinopla, protegida por muralhas gigantescas, era considerada inexpugnável por quase 1000 anos. Culturalmente, o Império Bizantino foi um guardião da herança clássica. Enquanto o Ocidente mergulhava na Idade Média, os bizantinos preservaram textos de filósofos gregos, práticas médicas, conhecimentos matemáticos e tradições romanas. Sem eles, boa parte da cultura greco-romana teria se perdido. Religiosamente, o Império foi o berço da Igreja Ortodoxa, separada da Igreja Católica em 1054. Sua arte religiosa, os famosos ícones, influenciou toda a tradição cristã oriental. Até hoje, países como Rússia, Grécia e Sérvia guardam essa herança espiritual e estética. Quando Constantinopla caiu para os otomanos em 1453, muitos estudiosos fugiram para o Ocidente, levando consigo manuscritos antigos. Isso ajudou a impulsionar o movimento que hoje chamamos de Renascimento. No século VII, uma nova força surgiu nas areias da Península Arábica, o Islã. Pouco após a morte do profeta Maomé, seus seguidores deram início à formação de um império que, em poucas décadas, se espalhou por 3 continentes. Esse império, conhecido como Califado Islâmico, foi um dos mais vastos e influentes da história, unindo fé, política e conhecimento. O primeiro grande impulso veio com o Califado Omíada, cuja capital era Damasco. Em menos de um século, os exércitos islâmicos conquistaram regiões que iam da Península Ibérica até a Índia. Foi uma expansão tão rápida que muitos impérios antigos levaram séculos para alcançar algo parecido. Mas, mais do que armas, o que mantinham esse vasto território unido era a ideia de uma comunidade islâmica global, regida pela fé e pela lei islâmica, a Sharia. Depois dos Omíadas veio o Califado Abássida, com sede em Bagdá. Esse período é lembrado como a Era de Ouro do Islã. Enquanto a Europa ainda vivia o auge da Idade Média, Bagdá se tornava um dos centros mais avançados do mundo. Ali floresceram a matemática, astronomia, medicina, filosofia e literatura. Cientistas como Avicena, grande médico e filósofo, influenciou tanto o mundo islâmico quanto o mundo ocidental. O califado também foi um exemplo de tolerância religiosa relativa, especialmente nos primeiros séculos. Judeus, cristãos e outras minorias podiam viver no território islâmico pagando um imposto específico, o que permitiu a convivência e a troca de saberes entre as culturas diferentes. Essa fusão de conhecimento criou um ambiente fértil para o avanço intelectual e científico. O declínio do califado foi lento.
enfraquecido por disputas internas e invasões que fragmentaram a política. Em 1258, os mongóis destruíram Bagdá, marcando simbolicamente o fim da Abássida. Ainda assim, o legado do califado islâmico permaneceu. Suas traduções e descobertas foram mais tarde recuperadas pela Europa, ajudando a impulsionar o Renascimento. No início do século XIII, um povo nômade das estepes da Mongólia mudou o rumo da história. Liderados por Gengis Khan, os mongóis construíram em poucas décadas o maior império contínuo da história. Um território de aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados, que ia da China até a Europa Ocidental. Mas como um grupo de pastores e guerreiros conseguiu tamanha façanha? O segredo estava na mobilidade, na mobilização militar e numa estratégia baseada no terror psicológico. Os exércitos mongóis se moviam rapidamente a cavalo, usavam arcos letais e sabiam como atacar com precisão. Quando uma cidade resistia, os mongóis cercavam, destruíam e espalhavam o medo. Muitas vezes só a fama deles já era o suficiente para que uma cidade se rendesse sem lutar. Gengis Khan não era só um conquistador feroz, ele também era um estrategista político. Criou leis, organizou seu império com base no mérito e incentivou a tolerância religiosa. Não importava se você era muçulmano, cristão ou budista, o importante era obedecer e pagar os tributos. Essa abordagem ajudou a manter o controle sobre dezenas de povos diferentes. Depois da morte de Gengis Khan, seus sucessores dividiram o império em 4 partes, chamadas de Khanatos, mas ainda assim mantiveram uma rede de comunicação e comércio impressionante. Eles protegeram a famosa Rota da Seda, permitindo que mercadores, diplomatas e ideias circulassem com segurança entre a Europa e a Ásia. Por isso, mesmo com toda a violência, o Império Mongol também foi um canal de troca cultural e econômica sem precedentes. Entre os viajantes que aproveitaram essa rede estava Marco Polo. Suas histórias sobre a grandiosidade do Império influenciou toda a Europa. O Império Mongol começou a enfraquecer no século XIV, quando os Khanatos se tornaram independentes e os conflitos internos aumentaram. Ainda assim, seu impacto foi duradouro. Eles redefiniram as fronteiras do mundo conhecido, impulsionaram o comércio global e deixaram uma marca que ecoa até hoje. Imagine um império que começou com um pequeno grupo de guerreiros na fronteira do mundo islâmico e o cristão, e que acabou durando mais de 600 anos. Esse foi o Império Otomano, um dos mais duradouros e influentes da história, que em seu auge controlou territórios na Europa, Ásia e África, chegando a mais de 5,2 milhões de quilômetros quadrados. O império nasceu no final do século XIII com Osman I, um líder turco que deu nome à dinastia, mas foi com Mohammed II que os otomanos marcaram a história. Em 1453, ele conquistou Constantinopla, a poderosa capital do Império Bizantino. Essa vitória não foi só militar, mas simbólica. Representou o fim da Idade Média e o começo de uma nova era. A força otomana vinha de várias frentes. Um dos principais pilares era o seu exército moderno, com destaque para os janízaros, soldados de elite treinados desde crianças. Eles eram leais apenas ao sultão e formavam a base de um exército mais eficiente do mundo naquela época. Mas os otomanos não cresceram só pela guerra. Eles dominavam rotas comerciais cruciais, especialmente entre o Oriente e o Ocidente. Controlar cidades como Istambul, Cairo e Damasco significava riqueza e poder. Além disso, o império era mestre na diplomacia. Em vez de destruir culturas locais, os otomanos costumavam integrá-las, permitindo a convivência de muçulmanos, cristãos e judeus sob o mesmo governo, desde que todos pagassem os seus impostos. A capital, Istambul, virou um dos grandes centros do mundo islâmico. Palácios, mesquitas e escolas foram construídos, refletindo uma civilização rica em cultura, arte e ciência. O império também preservou e transmitiu conhecimentos antigos, sendo uma ponte entre o saber grego, árabe e europeu. Com o tempo, o Império Otomano começou a enfraquecer, especialmente a partir do século XIX, com pressões internas e externas. Seu fim oficial veio após a Primeira Guerra Mundial, em 1922, quando surgiu a República da Turquia. Mesmo assim, sua herança permanece. O império que, mesmo após desaparecer, ainda molda o mundo moderno. O Império Português foi o primeiro império global da história, alcançando territórios em 4 continentes e se estendendo por cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Seu apogeu aconteceu entre os séculos XV e XVII, quando portugueses dominaram rotas comerciais e estabeleceram uma rede de postos em colônias ao redor do mundo, desde as Ilhas Atlânticas até o Brasil, a África, a Índia e ilhas do Pacífico.
A jornada para o poder começou com o reinado de João II, no final do século XV, que incentivou a exploração marítima. Com o navegador Vasco da Gama, Portugal se tornou o primeiro país a alcançar as Índias por mar, em 1498, dando início a um império baseado no comércio de especiarias e outros produtos preciosos como prata e ouro. Portugal também foi pioneiro na colonização. Ao longo do século XVI, o império se expandiu rapidamente com a fundação de colônias na África, Brasil e Ásia. As feitorias, postos de comércio e os fortes ao longo da costa africana e asiática permitiram que os portugueses controlassem o comércio de escravizados e mercadorias valiosas, estabelecendo uma rede de comércio que ligava o Ocidente ao Oriente. Além disso, a religião católica se espalhou pelos territórios portugueses, com missões religiosas desempenhando um papel fundamental na integração da população nativa às novas realidades coloniais. Apesar do sucesso inicial, o Império entrou em declínio no século XVII. A concorrência crescente com outras potências europeias, como a Inglaterra e a Holanda, e as guerras constantes contra esses países enfraqueceram a posição de Portugal. O Império Português também sofreu com a exploração brutal das populações nativas e a extração excessiva de recursos, o que prejudicou suas colônias e sua sustentabilidade a longo prazo. Mesmo assim, o legado do Império Português é incontestável. Ele não só moldou o comércio mundial e a disseminação cultural, mas também influenciou profundamente as relações internacionais e as civilizações nas regiões em que tocou. O Império Azteca floresceu entre os séculos XIV e XVI na região central do México. Com uma área de cerca de 220 mil quilômetros quadrados, esse império foi uma das civilizações mais impressionantes da Mesoamérica, tanto pela sua organização política quanto pelas suas realizações culturais e militares. Fundado pelos mexicas, como os astecas eram chamados, o império se expandiu principalmente por meio da conquista militar e de aliança com outros povos da região. Eles mantinham uma estrutura hierárquica complexa, com uma sociedade centralizada ao redor de uma figura divina, o imperador, que era considerado um representante dos deuses na Terra. O principal motor do poder asteca era o seu exército, altamente treinado e disciplinado. Os astecas usavam armas de obsidiana, que eram afiadas e letais. Além disso, sua estratégia de guerra envolvia não só a expansão territorial, mas também o controle dos tributos pagos pela população conquistada. Os prisioneiros de guerra, especialmente os escravizados, eram utilizados na cerimônia religiosa, sendo um ponto importante na cultura asteca. A economia asteca era fortemente baseada na agricultura com a criação dos chinampas, ilhas artificiais para aumentar a produção de alimento. O milho, feijão e a abóbora eram os principais, mas também haviam mercados urbanos com uma vasta troca de produtos como têxteis, joias e até cacau, que servia como moeda. Embora tenha sido um império altamente organizado e com grandes avanços culturais, o legado asteca foi interrompido com a chegada dos conquistadores espanhóis em 1519, liderados por Hernán Cortés. A aliança dos astecas com outros povos indígenas que resistiram à sua dominação não foi suficiente para impedir a queda do império. Doenças trazidas pelos europeus e o uso de táticas militares superiores facilitaram a destruição da capital, marcando o fim de toda uma era. Hoje, o legado asteca é um componente essencial na cultura mexicana. Sua arte, mitologia, arquitetura e tradições continuam a influenciar o México contemporâneo, mantendo viva a memória de uma das civilizações mais fascinantes da história. O Império Inca, que se estendeu por grande parte da América do Sul, foi o maior império da América pré-colombiana. Sua capital, Cusco, localizado no atual Peru, era o centro de um vasto território que abrangia desde o Equador até o Chile, com uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. O Império Inca foi uma civilização impressionante em termos de organização social, engenharia e administração. O poder do Império Inca repousava em uma forte centralização política, como o Sapa Inca, o imperador, considerado um deus vivo, o filho do sol, governando com autoridade absoluta. O império era estruturado de forma hierárquica, com nobres, sacerdotes, camponeses desempenhando um papel crucial na sociedade. Um dos maiores legados dos Incas foi o seu sistema de estradas, que se estendiam por milhares de quilômetros, conectando toda a região andina e permitindo a rápida movimentação das tropas, mercadorias e informações. As famosas estradas incas eram bem construídas e adaptadas ao terreno montanhoso, com túneis e pontes suspensas feitas de fibras vegetais. A agricultura era o alicerce da economia inca. O império utilizava técnicas avançadas como a terraceação para cultivar em áreas íngremes. Além disso,
O uso de irrigação e a criação de armazéns para estocar alimento e recursos eram partes de uma administração eficiente que garantia a sustentabilidade do império. Produtos como milho, batata e feijão eram cultivados, e os incas também eram conhecidos por sua criação de lamas e alpacas. O legado do Império Inca é vasto. Eles eram hábeis na arquitetura, criando fortalezas e templos impressionantes, como o famoso Machu Picchu, que até hoje é um dos maiores marcos arqueológicos do mundo. A sua habilidade em trabalhar ouro e prata também eram reconhecidas, e os incas tinham uma grande tradição na arte têxtil. No entanto, o Império Inca caiu rapidamente diante da invasão espanhola, liderada por Francisco Pizarro em 1532. A rápida desintegração do império foi em grande parte devido à disseminação de doenças trazidas pelos europeus, juntamente com a divisão interna provocada pela morte do Sapa Inca e a exploração militar dos conquistadores. O legado Inca ainda é vivo na cultura dos povos andinos, cujos descendentes continuam a preservar tradições como a arte têxtil, a música tradicional e o culto a Inti, o deus Sol. O Império Espanhol foi um dos primeiros e mais poderosos impérios globais da Terra. No auge, chegou a controlar aproximadamente 13 milhões de quilômetros quadrados, com territórios espalhados pela Europa, América, África, Ásia e Oceania. Tudo começou no século XV, quando os reis católicos financiaram a expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Essa viagem não apenas descobriu um novo continente para os europeus, como abriu caminho para um vasto processo de conquista, colonização e exploração. O poder espanhol cresceu rapidamente, graças à conquista de civilizações indígenas avançadas como os astecas e os incas. Exploradores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro usaram armas, cavalos e alianças estratégicas com povos locais para derrotar grandes impérios em poucas décadas. Mas não foi apenas a força militar que sustentou o domínio espanhol. A extração de prata em minas do México e principalmente em Potosí, na atual Bolívia, tornou a Espanha uma das maiores potências econômicas do mundo. Essa prata abasteceu a economia europeia por séculos e foi enviada até a China, conectando continentes num dos primeiros sistemas globais de comércio. Além disso, o Império utilizou sistemas como a encomienda, que explorava o trabalho dos povos indígenas, prática que causou sofrimento e o fim de muitas tradições. Com o tempo, o tráfico de africanos escravizados passou a suprir a mão de obra nas colônias, nas plantações e minas no Caribe e na América do Sul. Apesar das violências, o Império Espanhol deixou um legado profundo. A língua espanhola se tornou predominante na maior parte da América Latina. O Império Britânico foi o maior da história em extensão territorial. No auge, no início do século XX, dominava cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados, o que correspondia a quase um quarto da superfície terrestre e um quinto da população mundial. Era comum dizer que o Sol nunca se punha no Império Britânico, porque sempre havia ao menos uma colônia britânica iluminada pelo Sol em algum lugar do planeta. A expansão começou no século XVI com a formação das primeiras colônias na América do Norte e no Caribe. Mas foi no século XIX, com o avanço da Revolução Industrial, que o Império se tornou uma superpotência global. Com uma marinha imbatível, os britânicos controlaram rotas comerciais em todos os oceanos. Conquistaram territórios na Ásia, África, Oceania e na América, formando uma rede global de colônias, protetorados e domínios. O poder britânico era sustentado por sua capacidade de organização política, militar e econômica. A Inglaterra exportava seus produtos industrializados para colônias e, em troca, explorava matérias-primas como algodão, chá, ouro e borracha. O colonialismo britânico também impôs sua língua, leis e instituições sobre os povos dominados. Em muitos casos, isso gerou conflito, destruição de cultura local e sistema de exploração violenta, como no caso da Índia ou na África do Sul. Ao mesmo tempo, o Império deixou um legado marcante. O inglês se tornou uma língua global, influenciando a ciência, a diplomacia e o comércio internacional. O parlamentarismo britânico serviu de modelo para diversos países. O início do fim veio após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O custo dos conflitos e o crescimento dos movimentos de independência em países como Índia e Quênia enfraqueceram o Império. Durante o século XX, a maioria das colônias conquistou a sua independência, mas a influência britânica sobre o mundo permanece visível, seja na política, na educação, nos sistemas jurídicos ou na cultura pop. O Império Francês teve duas grandes fases. A primeira surgiu com Napoleão Bonaparte no início do século XIX, e a segunda foi o chamado Império Colonial Francês, que se expandiu sobretudo entre os séculos XIX e XX. Juntas, essas fases fizeram da França uma das maiores potências imperiais da história, com um território que ultrapassou 13 milhões de quilômetros quadrados. Durante o Império Napoleônico, a França se tornou o centro da Europa.
Napoleão conquistou boa parte do continente usando estratégias militares inovadoras e uma ideologia baseada nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas ao mesmo tempo impôs um governo centralizado e autoritário, criando um paradoxo entre o discurso e a prática. Seu domínio chegou até a Rússia, mas caiu após a desastrosa campanha de 1812 e a derrota em Waterloo. Já no Império Colonial, a França voltou-se para a África, a Ásia e o Pacífico, conquistando vastas áreas no norte da África, no Sudeste Asiático e em partes do Caribe e Oceania. A colonização francesa foi marcada por uma forte tentativa de impor a língua, a cultura e os valores franceses aos povos dominados, o que ficou conhecido como a missão civilizadora. Porém, por trás desse ideal havia a exploração econômica e a repressão aos costumes locais. O poder francês estava na sua capacidade de difusão cultural, no prestígio de sua filosofia, ciência, arte e moda. O legado do Império Francês é ambíguo. Por um lado, influenciou positivamente a formação de sistemas políticos e culturais. Por outro, deixou marcas profundas de desigualdade, violência e conflitos étnicos que perduram até hoje em ex-colônias. O Império Russo foi um dos maiores da história em extensão territorial, chegando a cobrir cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados. Surgiu no século XVI com Ivan o Terrível e durou até a Revolução de 1917, quando deu lugar à União Soviética. Durante esse longo período, o Império cresceu de forma contínua, avançando sobre terras inóspitas, frias e muitas vezes pouco povoada, da Europa Oriental até o Oceano Pacífico. A força do Império não estava apenas no tamanho, mas sua capacidade de resistir e controlar regiões distantes e diversas. Governado por absolutistas, o Império era altamente centralizado e autoritário. A expansão territorial se deu por guerras, tratados e colonizações. Conquistou a Sibéria, os Balcãs, o Cáucaso, parte da Ásia Central e influenciou até o Alasca, que chegou a ser uma colônia russa antes de ser vendida para os Estados Unidos em 1867. Uma das características mais marcantes do poder russo era o uso do militarismo como instrumento de unidade. O exército czarista, embora arcaico em comparação com potências europeias como a França e a Inglaterra, foi essencial para manter a ordem e esmagar rebeliões. O Império também incentivava a russificação, formando populações diversas a adotar a língua, religião ortodoxa e cultura russa. O legado do Império Russo é profundo, moldou as fronteiras da Rússia moderna e de muitos países vizinhos. Deixou marcas fortes em regiões como Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão e até na Europa Ocidental. Sua cultura de poder inspirou o modelo soviético, que viria depois. O Império Japonês emergiu como uma potência moderna a partir da era Meiji, no final do século XIX, e alcançou seu auge territorial durante a Segunda Guerra Mundial, controlando cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Mas a sua história imperial é muito mais antiga. Durante séculos, o Japão foi governado por imperadores, mas com pouca influência política e real. Foi somente com a modernização rápida e agressiva iniciada em 1868 que o Japão se transformou em uma verdadeira potência imperial. Inspirado pelos impérios europeus, o Japão passou a investir em indústria, educação e forças armadas. Em poucas décadas, saiu de uma sociedade feudal isolada para se tornar um império moderno, com uma das marinhas mais poderosas do mundo. Conquistou a Coreia, partes da China, o Sudeste Asiático e diversas ilhas do Pacífico. O poder japonês estava centrado na ideia de lealdade absoluta ao imperador, considerado uma figura quase divina. A ideologia imperial combinava nacionalismo, militarismo e expansionismo, e era ensinada desde cedo nas escolas. O Japão via a si mesmo como líder natural da Ásia, o que justificava, aos olhos dos seus líderes, a conquista de territórios vizinhos, muitas vezes de forma brutal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês alcançou sua máxima extensão. Ocupou Filipinas, Indonésia, Malásia, Birmânia, partes da China e até territórios do Pacífico controlados pelos Estados Unidos. Porém, a guerra também marcou o início do fim. Com as derrotas militares, os bombardeios e finalmente as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu em 1945. O legado do Império é controverso. Por um lado, o Japão pós-guerra se reconstruiu de forma impressionante, tornando-se uma potência tecnológica e econômica global. Por outro, há até hoje debates sobre os crimes cometidos durante as ocupações e as feridas abertas em países como China e Coreia. E para você, qual desses impérios você considera que foi o maior ou o mais importante? Responda no comentário, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.